Salve, salve pessoal do Investe Certo, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Felipe Lima, o criador do canal. Já deixa aqui sua inscrição, sua curtida, ative o sininho para receber os nossos novos conteúdos e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Nos últimos 2 anos e meio, no mundo inteiro, nós estamos experimentando uma crise sanitária e agora uma crise econômica. Como você pode proteger o seu dinheiro e investi-lo corretamente nesse cenário? Aqui no Brasil nós estaremos experimentando em breve as eleições mais conturbadas da nossa história. Que consequências tudo isso pode causar no seu patrimônio, no seu dinheiro e na maneira com a qual você vai se comportar financeiramente? Quer saber de tudo isso? Vem com a gente! É bem verdade que do ano de 2020 para cá, a humanidade sofreu muito e vem sofrendo ainda com a realidade que a pandemia do coronavírus impôs sobre nós. Uma série de dificuldades nos atingiram de tal forma que a crise sanitária agora se transforma também numa crise econômica. O que nós vemos nas economias mundiais é uma grave crise de oferta e demanda, causada principalmente pelo fechamento das grandes indústrias, comércios, shoppings, restaurantes, de serviços que não eram considerados essenciais. E na parte da demanda, uma falta de consumo recorrente das pessoas, que por ocasião da pandemia estavam em isolamento social em suas casas. Diante de tudo isso, nós podemos ver muitas milhares de pessoas que perderam seus empregos e no primeiro momento aqui no Brasil, ali no ano de 2020 e no início de 2021, muitas pessoas desempregadas fizeram com que o índice de desemprego no nosso país fosse a níveis mais altos do que nos últimos anos. Por isso, nós vimos também que todos os governos do mundo, inclusive o nosso aqui no Brasil, precisaram de políticas de expansão monetária, ou seja, de injeção de dinheiro nas economias para suprir algumas necessidades da própria sociedade. O Estado precisou se financiar para custear as despesas ocasionadas pela pandemia. Como aqui no Brasil nós vimos, Hospitais de campanha, compra de vacinas, toda a logística de transporte desse tipo de material, programas de assistência social para a camada mais necessitada da sociedade. Dentro desse contexto surgisse uma tempestade perfeita para o fenômeno inflacionário que vem atingindo o mundo inteiro. Para nós termos uma ideia, como nós podemos ver aqui na tela, cerca de 1/3 do dólar corrente nas economias globais hoje foram emitidos nos anos de 2020 e 2021. Com isso nós vemos o quê? Uma grave crise no próprio Estados Unidos e na Europa, com números assustadores das maiores inflações dos últimos 40 e 50 anos nesses continentes, nesses países. E logicamente, para combater a inflação, as economias globais do mundo inteiro, todos os países, todos os estados, todos os bancos centrais, na tentativa de enxugar essa enxurrada de dinheiro, esse excesso de moeda nas economias, vem aumentando progressivamente as suas taxas de juros, fazendo com que o dinheiro fique mais caro na economia, os créditos, financiamentos e empréstimos, que também por sua vez são essencialmente ligados às taxas de juros, fiquem cada vez mais escassos no mercado por conta das altas taxas. Com isso, as próprias empresas se privam de se arriscar mais em fazer investimentos em si próprias, em contratar mais pessoas e por isso as taxas de juros elevadas, mesmo que combatam a inflação, também não são o cenário ideal para que nós estejamos investindo na tomada de risco também. E no ano de 2022, o ano em que nós estamos gravando esse vídeo, quando tudo parecia se encaminhar para a resolução de todos esses problemas, todas essas dificuldades, vem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e traz uma instabilidade terrível no mundo inteiro. Os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia geraram inúmeras sanções econômicas por parte de muitos países em relação à Rússia e uma grave crise no continente europeu a nível das matrizes energéticas, na qual a Rússia é um dos principais
exportadores de energia para países como a Alemanha. Diante de todo esse contexto, você pode me perguntar: Felipe, como eu posso fazer para proteger o meu dinheiro e investi-lo de forma correta? O mercado está muito arriscado. Eu te diria que ainda nem acabou toda a contextualização do problema. Mesmo que o Brasil, no início desse ano, agora de 2022, já venha apresentando sinais de recuperação econômica, como a diminuição da taxa de desemprego, os últimos 2 meses sofreram deflação, ou seja, a inflação vem recuando, os níveis de oferta e demanda vêm voltando à normalidade, as pessoas vêm consumindo normalmente. Mesmo com tudo isso, ainda assim, nós estamos num período muito conturbado por conta das eleições mais polarizadas da nossa história. Diante das promessas do candidato da direita e do candidato da esquerda, eu e você muitas vezes não sabemos quais podem ser as consequências que vão surgir mediante o resultado dessas eleições. Então, brasileiro, o que eu e você vamos fazer? O que eu e você podemos fazer para proteger e investir melhor o nosso dinheiro? Eu te diria que mesmo com todo esse cenário de instabilidade e de alto risco, é justamente nesses momentos, nessas ocasiões, que nós precisamos estar atentos às grandes oportunidades que o mercado brasileiro, sobretudo, vem nos proporcionando. Tanto na renda fixa quanto na renda variável, nos criptoativos, nos fundos imobiliários, nós encontramos hoje ativos de alto valor a um preço muito menor do que realmente eles de fato valem. Penso que investir e entrar no mercado de forma equilibrada seria a melhor solução, principalmente para você que está iniciando. É uma grande oportunidade, por exemplo, para você montar posições em renda fixa, em papéis como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. Por quê? Como a curva da taxa de juros parece estar chegando no seu topo, no seu ápice, quando você garante um papel pré-fixado na renda fixa hoje, a tendência é que esse papel se valorize nos próximos 2 ou 3 anos, uma vez que você comprou ele a uma taxa pré-fixada, pré-determinada, e que daqui a um tempo essa taxa de juros, a nossa taxa Selic, provavelmente estará em patamares menores do que os atuais. Em relação ao Tesouro IPCA, o que nós garantimos aqui é um ganho real sobre o teu investimento. Imaginemos que para investimentos de maior prazo em renda fixa, você teria hoje condições de garantir um ganho real de 6%, 5%, dependendo do papel que você escolher na hora do investimento. Na renda variável, nós vemos muitos ativos descontados, baratos, para que você e eu possamos construir uma carteira que gere renda passiva no longo prazo. Ativos que devem sempre estar no nosso radar são aqueles que passam por diversas situações e continuam a gerar receitas recorrentes. É o que nós chamamos de uma empresa de um setor perene. Nós vemos que mesmo nesse período de crise causado pela pandemia, eu e você não paramos de utilizar produtos como a energia elétrica, a própria água, internet, seguros, os nossos serviços bancários. Todos esses serviços são prestados por empresas que estão dentro de setores perenes. Como nós podemos ver aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição do vídeo, ações para iniciantes dentro desses setores perenes que a gente já gravou uma vez. Mas retornando aqui, uma vez que você investe nessas empresas e elas continuam a gerar receitas e elas costumeiramente são boas pagadoras de dividendo, você já monta a sua cama de longo prazo para o seu futuro, visando uma aposentadoria, visando uma renda passiva daqui a alguns anos. Porque comprando essas empresas, essas boas empresas consolidadas no mercado de baixo risco, a um valor menor do que elas realmente valem, você provavelmente estará montando uma posição que vai durar para a tua vida inteira a um custo menor, o que também vai te possibilitar grandes ganhos na valorização desses ativos no longo prazo ao passar dos anos. Falando também dos fundos imobiliários, que é uma categoria de ativos que tem sido muito procurada, quando nós olhamos para a pandemia, muitos imóveis foram esvaziados, como imóveis de escritório, como os shoppings, e isso ocasionou para os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos que nós conseguimos ver mais
sentir mais, saber de fato como eles geram essa receita, porque são grandes prédios, grandes centros comerciais, grandes varejistas, enfim. Esses ativos sofreram muito durante a crise e atualmente ainda estão muito descontados, porque é pouco a pouco que eles retomam as suas receitas normais e recorrentes. Então isso pode ser também uma boa oportunidade para que você se posicione e receba aluguéis desses imóveis todos os meses na tua carteira. Muita gente também tem falado das criptomoedas e de fato elas estão muito baratas, descontadas, mas porque estão num período de baixa. E aqui, atenção, esses ativos não são para pessoas que estão iniciando no mercado, porque eles são de alta volatilidade, muito risco e você pode inclusive perder muito dinheiro se você entrar sem saber o que você está fazendo. Mas é bem verdade que o Bitcoin e o Ethereum, sobretudo, são ativos que têm uma tese de investimento muito forte para o longo prazo. E à medida que mais e mais países, mais e mais empresas vão aderindo à realidade do Bitcoin e do Ethereum, mais esses dois ativos vão se assemelhando à lógica do mercado tradicional. Isso faz com que eles se movimentem de forma cada vez mais parecida com o próprio mercado de renda variável. Ou seja, pode ser também uma grande oportunidade de você entrar nesse tipo de ativo conhecendo bem, estudando bem e se beneficiar das eventuais valorizações que eles terão daqui para frente. Na minha visão, pessoal, mesmo que você tenha um perfil de investidor um pouco mais conservador, que você seja uma pessoa que não gosta de correr muitos riscos, para qualquer pessoa eu indicaria nesse momento de tantas oportunidades, tem uma parcela do seu capital, do seu dinheiro, do seu patrimônio alocada em cada uma dessas categorias, porque isso te garantiria atingir diferentes objetivos. Quando nós falamos de curto e médio prazo, esses ativos de renda fixa podem te proporcionar excelentes retornos de forma segura. Agora, quando nós falamos de longo prazo, essencialmente nós precisamos pensar na construção de uma carteira que te gere dividendos e renda passiva para o futuro. Então, aloque os seus recursos de forma responsável, mas independentemente do seu perfil de investidor, tenha bem claro os objetivos de curto, médio e longo prazo e escolha com sabedoria os ativos que vão constituir a tua carteira de investimentos, o teu portfólio. Eu indicaria que você distribuísse de forma igual para a tua carteira essas categorias. Pense da seguinte forma: 25% em renda fixa, 25% em renda variável, sendo em ações, 25% em fundos imobiliários. Sendo assim, eu dividiria a carteira de uma pessoa que está iniciando agora em 3, sendo 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E na renda variável, você dividiria 25% para ações e 25% em fundos imobiliários. Mas, com o passar do tempo, é claro, como você vai se tornar um investidor mais experiente, mais acostumado às oscilações, aos riscos do mercado, você pode progressivamente ir aumentando a sua posição de longo prazo em renda variável, o que te geraria retornos maiores num período maior e também uma aceleração no seu processo de liberdade financeira, uma vez que são os dividendos que vão pagar as suas contas no futuro. Nós esperamos que com esse vídeo nós tenhamos te ajudado mais uma vez a se aproximar da sua liberdade financeira, protegendo melhor seu dinheiro, investindo melhor a sua grana, mesmo nos cenários de instabilidade que nós temos vivido. Tamo junto, pessoal. Meu Deus, tá horrível isso. Nós esperamos que com esse vídeo nós tenhamos te ajudado mais uma vez a dar outros passos rumo à sua liberdade financeira. Já se inscreve aqui, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Ativa aqui o sininho para receber as nossas notificações. E pessoal, te esperamos no próximo vídeo. Tamo junto!